Capítulo 18. O tio Satoru ligou 2 dias depois, por volta do meio-dia. Olhei a tela do celular e já imaginei o motivo. Desculpe te incomodar durante o trabalho, disse ele com uma voz baixa e sem entonação. É que quando eu cheguei hoje na livraria tinha uma carta. Ah, eu sabia. Pensei com um suspiro. Eu não deveria ter acreditado nela. Mas mesmo sabendo o que poderia acontecer, não tinha nada que eu pudesse ter feito para impedi-la. Ainda assim, não é coisa que se faça. Não se faz isso com as pessoas. Ainda com o celular na mão, comecei a sentir uma crescente onda de raiva. Takako-chan? Perguntou inseguro meu tio ao perceber meu silêncio. Tá, já tô indo aí. Tá, mas você não tá no trabalho? Deixei meu tio falando sozinho e desliguei o telefone. Enquanto seguia para a estação de Jimbocho, continuava repetindo: não é justo. Não é assim que um adulto age. Até dava para entender como Momoko se sentia. Depois de 5 anos sem dar notícias, não deve ser fácil voltar e dizer que se está doente. Ainda mais se ela, como afirmava, ainda amava o meu tio. Mas e ele? Os sentimentos dele não contam. Da última vez que ela o abandonou, ele já sofreu tanto. Eu estava do lado do meu tio, assim como ele sempre esteve ao meu lado. Por isso não ia perdoar Momoko se ela decidisse desaparecer agora. A raiva estava crescendo cada vez mais e eu não conseguia contê-la. Era uma raiva tão intensa que meu corpo tremia. Na livraria, meu tio me mostrou o bilhete que dizia: muito obrigada por tudo, cuide-se. Rasguei na mesma hora o papel e joguei os pedaços no chão. Meu tio me olhou com uma expressão de choque. Isso não se faz, é covardia. Ela vem aqui, mostra apenas o seu lado bom e depois simplesmente some. Isso é fugir dos problemas. Takako-chan? Disse meu tio assustado. Taká. Não o deixei terminar e, sem me importar com o que estava ouvindo, declarei: eu vou quebrar a promessa. Pensando bem, eu não fiz nenhuma promessa. Ela só me pediu para não contar só isso. Como é que é? E contei a ele o que ouvi naquela noite, mesmo sabendo que ele levaria um choque. Ele ouviu boquiaberto. Mas ele tinha o direito de saber, além disso, ele era a única pessoa que poderia impedi-la. Disse ele assentindo com a cabeça. No fim, não me pareceu muito surpreso. Você já sabia? Eu não. Mas então... Meu tio soltou um suspiro profundo e afundou na cadeira. Eu sabia que para ela voltar, algo de muito grave tinha que ter acontecido. Você sabe como ela é. Depois que decide uma coisa, não volta atrás. E ainda assim ela voltou. Acho que foi por isso que eu não tive coragem de perguntar o motivo. Foi por isso que acabei envolvendo você. Idiotice minha. Tive medo de conversar com ela e deu no que deu, disse ele derrotado. Eu me aproximei dele, olhei nos seus olhos e disse: tenho certeza de que ainda há tempo. Se você a deixar partir agora, pode ser que nunca mais a veja. Não importa qual seja a conclusão. Não podemos desistir assim. Você sabe do que eu estou falando, não é? Você é a única pessoa que pode detê-la. Então levante-se logo. Lembra, tio, quando você me disse para não fugir, para enfrentar? Nem você nem a Momoko-san podem fugir agora. Deixa que eu cuido da livraria. Você tem que ir atrás dela. Mas por onde começar a procurar? Ele tentou argumentar desamparado. Você não tem ideia de onde ela poderia estar, lugares aonde ela iria. Ele me lançou um olhar vago e depois de algum tempo disse: não tenho ideia. Não acredito. Então ela não é a sua esposa? Pois é, mas nem por isso. Tente lembrar de lugares que são importantes para ela.
Meu tio ficou um tempo com o olhar perdido e então murmurou de repente: Ah, tem um lugar, talvez. Não, não é certo o que é lá. Tem um lugar? Perguntei. Tem, sim, talvez ainda dê tempo. Meu tio se levantou da cadeira com um ímpeto. Takako-chan, você fica cuidando da livraria? Fico. Mas eu não tenho dinheiro para te pagar, viu? Anda, vai logo, falei irritada com a brincadeirinha. Não era hora para esse tipo de conversa boba. Ele saiu correndo da livraria. Espero que ele a encontre, pensei. Fiquei na entrada da loja observando meu tio correndo. Sua figura ficava cada vez menor à medida que se afastava. Ele sofria de dor nas costas, então, ao longo do caminho, parou algumas vezes para massagear a região lombar. Por um bom tempo depois que ele se foi, continuei olhando distraidamente para o céu, recortado pelos prédios. Era um céu de outono com um azul suave e uma grande quantidade de pequenas nuvens que se espraiavam como as escamas de um peixe. Um homem de meia idade parou em frente à loja, olhou para mim com curiosidade e perguntou: Aconteceu alguma coisa? A livraria está aberta, né? Passou por mim e entrou, eu o segui. Seja bem-vindo. O que eu podia fazer, eu fiz, o resto era com meu tio. Eu me sentei atrás do balcão, que era meu lugar habitual, e ali esperei o retorno do meu tio e de Momoko. Capítulo 19. Só fui ver o Ada bem depois, quando as folhas das árvores das calçadas já tinham caído todas. Já tinha se passado quase um mês quando decidi dar uma passada na Kissaten. Por um bom tempo não tive vontade de ir lá. Passava pela frente e não parava. No entanto, à medida que o frio ficava mais intenso, comecei a ficar com o desejo de tomar o café de lá. Mal abri a porta e já tive um sobressalto. O Ada estava sentado a uma das mesas no fundo. Nossos olhares se encontraram imediatamente e ele percebeu minha presença. Pretendia apenas cumprimentá-lo e seguir em frente. No entanto, ele se levantou educadamente e esperou que eu me aproximasse. Olá, eu disse um pouco nervosa, enquanto me sentava na cadeira da frente. Ele respondeu com sua voz sempre calma. Há quanto tempo? A atendente trouxe água e perguntou: Posso anotar seu pedido? Mas eu queria só cumprimentar o Ada e depois ir para outra mesa antes de pedir. Ainda não. A atendente assentiu e partiu com um sorriso. Como tem andado? Perguntou Ada. Bem, e você? Vou indo. Respondeu ele sorrindo e tomou um gole de café. Será que todo esse tempo ele continuou vindo aqui para esperar pela ex? Mas ele mesmo tinha dito que não ia mais fazer isso. Pensei, e ele, como se estivesse ouvindo os meus pensamentos, disse: Hoje é você que eu estava esperando. O Ada me mostrou um livro de bolso. Era Amizade, de Mushanokoji Saneatsu, o livro que eu tinha esquecido na noite anterior à minha viagem. Com tantas coisas acontecendo, eu havia esquecido do livro. Nunca imaginei que o Ada o teria consigo. Você ficou carregando esse livro todo este tempo? Perguntei. Bem, naquela noite percebi que você tinha esquecido o livro e pedi ao dono da cafeteria que ficasse com ele para devolvê-lo quando você voltasse, mas ele disse que não sabia quem você era, que nunca tinha te visto antes. Como assim? Impossível que o dono não soubesse quem eu era, pensei. Eu ia sempre naquela cafeteria. Por isso acabei ficando com o livro. Eu também não tinha o seu número de telefone, então... De vez em quando passo aqui para ver se você aparece, só que eu nunca mais te vi. Para passar o tempo, acabei lendo o livro até o final. Eu fiquei olhando perplexa
enquanto ouvia a história dele. Então, finalmente entendi a situação e olhei para o dono da cafeteria atrás do balcão. Ele estava polindo um copo como se não soubesse de nada. Enquanto eu o observava, nossos olhares se cruzaram por um momento. Idiota, pensei comigo mesma. O que ele achou que estava fazendo? Ele nem desconfiava que o Ada antes vinha aqui para esperar por outra pessoa. Nossa, desculpe por todo este trabalho, eu disse ao Ada baixando a cabeça. Não se preocupe. Na verdade, foi uma boa oportunidade para eu ler algo além de Sobre a Colina. Estou até grato por isso, respondeu ele com um sorriso debochado. Eu me senti tomada pela emoção. Olhei para baixo e meus ombros tremeram. O que aconteceu? Perguntou o Ada, visivelmente preocupado. Em seguida, ele viu que eu estava apenas rindo e se juntou à risada. Minha ansiedade foi diminuindo gradualmente. Meu coração estava feliz por tê-lo encontrado. Sim, eu estava feliz, independente do que ele sentisse por mim ou de qualquer outra coisa. Levantei a cabeça e olhei para ele. Que bom que a gente se encontrou, eu disse. Senti que precisava agradecer ao dono da cafeteria. Sem a intervenção dele, talvez nunca tivesse a chance de encontrar o Ada. Vou ter que vir aqui tomar café o resto da vida para pagar a dívida, pensei. Estou feliz por ter te reencontrado também. Não queria ir preso por furto. Brincadeira. Na verdade, eu só queria ter a chance de conversar de novo com você, disse ele coçando a cabeça constrangido. Eu também estava envergonhada e não consegui olhá-lo nos olhos. Lancei um olhar rápido para a janela e vi nossa imagem refletida no vidro, sentados um de frente para o outro. Lá fora, o vento cortante soprava e estava muito frio. O Ada-san esticou-se com um ar de satisfação e disse: Para agradecer-lhe o livro emprestado, deixe-me pagar o seu café hoje, posso? Só um café, então. Só um café? Mas que comportada! Ele fez um rosto exageradamente surpreso e depois acenou para a atendente. Capítulo 20. A livraria Morisaki fica no movimentado bairro livreiro de Tóquio. É pequena, antiga e não muito atraente à primeira vista. Não recebe muitos clientes, não chama a atenção do público geral. Só vai ali quem se interessa pelos títulos especializados que ela oferece. No entanto, há pessoas que amam esta livraria. O tio Satoru sempre sorri e diz que o amor de seus clientes lhe basta. Eu também acho. Eu gosto da livraria Morisaki e do seu proprietário. Em um dia de folga no trabalho, eu finalmente voltei a Jimbocho. Fazia muito tempo desde minha última visita, mas uma semana antes recebera uma ligação do meu tio. Ao ouvir a voz animada dele ao telefone, eu soube imediatamente do que se tratava. Ela também disse que quer ver você. Seu estado de saúde estava melhorando. Que alívio! Apressei meu passo ansiosa pelo encontro depois de tanto tempo. Naquele dia em que meu tio saíra a porta afora atrás dela, Momoko não voltou. Mas ele a encontrou e falou com ela. Ele foi até o templo onde se reza pelos bebês que nunca nasceram. Ela estava lá, parada sozinha, perto de uma fonte nos fundos do templo. Não perguntei detalhes sobre o que eles conversaram lá. Era uma questão que dizia respeito apenas a eles. Mas tenho certeza de que ali
onde repousavam os 2 bebês de Momoko, ela não teve escolha a não ser falar toda a verdade. O importante era que expressassem seus verdadeiros sentimentos um ao outro. Talvez, em algum lugar no fundo de seu coração, ela desejasse que meu tio a encontrasse e a levasse de volta, tanto naquele momento quanto 5 anos antes. Naquela mesma noite, ele me contou o que se passara. Quando ela me viu, ela desmoronou ali mesmo, soluçando como uma criança pequena. Naquele momento eu senti um amor profundo por ela. As lágrimas começaram a inundar meus olhos. Eu senti que finalmente estava enfrentando o que não pude entender antes, o que eu estava evitando encarar. Eu a abracei e pedi que ela não fosse embora. Disse-lhe que precisava dela. Coisas tão simples que até então nunca tinha conseguido falar. Só consegui naquele lugar. Naquela noite, ele não estava triste por não estar com Momoko. Na verdade, ele parecia radiante. Fizemos uma promessa. Nós prometemos que vamos conversar e ela me prometeu que um dia voltará. E realmente, 1 ano depois, ela voltou. Ela explicou que precisava de tempo para colocar seus sentimentos em ordem antes de voltar, porque temia que se voltasse imediatamente, acabaria apenas se apoiando nele. Essa foi a última coisa que ela disse a meu tio antes de partir. Ela era verdadeiramente uma mulher forte. Dobrei na ruazinha onde ficava Morisaki. Passei por diversas livrarias antes de chegar à do meu tio. Abri a porta com um rangido e entrei. Na frente do balcão estava sentado o senhor Sabo, que ergueu a mão e disse: Takako-chan! Ah, Sabo-san, é você? O meu tio não está? Ele riu e disse: Puxa vida, né, Takako-chan? Você podia ao menos fingir que está contente de me ver. Seu tio saiu para fazer umas entregas. Ouvi alguém atrás do senhor Sabo dizer: Há quanto tempo! Do outro lado do balcão estava sentada uma mulher pequena com o cabelo curto. Mas e esse cabelo? Momoko levou a mão à cabeça e disse: Cortei. Na verdade, eu estava pensando em raspar a cabeça como um ato de arrependimento, mas o Satoru me impediu, disse rindo. Era a mesma Momoko de sempre. Ficou bem assim. Sentei-me a seu lado. Era verdade, o cabelo curto ficou bem nela. Você acha? Perguntou ela com uma careta. A loja estava calma, como sempre, durante o horário do almoço. Tirando Momoko, nada parecia ter mudado muito. Ouvi dizer que você está namorando? Momoko perguntou de supetão, como era seu costume. Mas quem foi que te contou isso? Perguntei. Foi o senhor Sabo que me disse agora, ela apontou na direção dele. Mas quem me disse foi o dono da Kissaten. Ele se defendeu rindo. Momoko sorriu maliciosamente e indagou. E você aprendeu a cozinhar, como eu tinha lhe dito? Pois é, respondi confusa. Ela insistiu no interrogatório até que eu perdi a paciência e disse que não ia mais falar do assunto. Nesse momento, a porta se abriu e o tio Satoru apareceu. Takako-chan, você chegou cedo. Momoko se dirigiu a ele. Satoru, você sabia que Takako arrumou um namorado? Ele franziu a testa e se aproximou de mim. Namorado? Como assim? Não sei de nada. Ninguém me conta as coisas. Ai, nem é nada de tão importante, tentei argumentar. Quando a Takako se casar, você devia deixar a loja para eles, disse Momoko. Afinal, não temos herdeiro. Ele gritou exasperado. Mas que palhaçada, até parece que vou deixar minha livraria para um malandro qualquer. Você nem o conhece ainda, que história é essa de malandro?
repreendeu o Momoko. O senhor Sabo riu, despediu-se de Momoko e, sem dirigir a palavra ao meu tio ou a mim, foi embora com um ar satisfeito. Esse aí já caiu na sua rede, hein? Comentei admirada. Mas que rede, o quê? A gente só estava conversando, disse Momoko com ar inocente. Estavam. Havia um ano sem se falar, mas foi o que bastou. Já está sob o encanto da Momoko. O Sabo não tem salvação mesmo, disse o meu tio com frieza. Eu e Momoko caímos na gargalhada. Em seguida ela se levantou e me disse solene: eu, Morisaki Momoko, voltei para minha casa. Arrematou, batendo continência, e eu rapidamente corrigi minha postura. Seja bem-vinda de volta. Estivemos esperando por você todo esse tempo. Se você desaparecer novamente, eu vou ficar braba, eu disse. Olha só quem fala. Pois você não descumpriu a promessa que me fez? Mas desta vez acho que tenho que te agradecer por ter quebrado a promessa. Obrigada, Takako-chan. Vamos fazer as pazes? Disse isso e rindo beliscou minhas bochechas. A essa altura já tinha me acostumado com os beliscões e me resignei a protestar inutilmente, como fazia meu tio. Me larga, tá doendo. Você está convidada para um jantar de agradecimento. Eu cozinho, disse Momoko, levando a mão no peito. Você vem comigo ao supermercado? Mas é claro, só vim para comer sua comida mesmo. O meu tio interrompeu. Olha só, Takako-chan, antes de sair eu ainda quero saber mais desse namorado. Que história é essa? Momoko e eu fomos saindo fingindo não ter ouvido. O sol brilhava e uma grande nuvem flutuava faceira no céu. Eu bocejei e fechei os olhos por um tempo. Senti o calor do sol nas pálpebras. Se você ficar parada, feito uma songamonga, eu vou embora e te deixo aí. Abri os olhos e vi a Momoko sorrindo sob o sol, seus cabelos curtos brilhando. Ela se virou para olhar na minha direção e me chamou de novo, antes de começar a caminhar, cheia de energia. Fiquei olhando a sua delicada figura se afastar e, em seguida, fui correndo atrás dela.